Olá pessoal, tudo bom? Hoje então eu vou trazer para vocês aqui algumas informações que estão relacionadas aí ao tamanho do veículo, né? A influência do tamanho do veículo no processo do polimento. Então, o que que o tamanho do veículo tem a ver com o polimento? O que que você tem que prestar atenção em relação a isso? Tanto no tempo de execução do serviço, o valor que você vai cobrar, o espaço que você tem, que você vai colocar esse veículo para executar o serviço, né? O material, quanto material a mais, o equipamento que você precisa ter e principalmente a avaliação justa do valor do veículo, porque é o principal item, né? Você vai saber cobrar é, realmente o que vai custar. Não é porque às vezes o cara vai falar assim, eu tenho um caminhão antigo para fazer um polimento aí, faz bem baratinho porque o caminhão é antigo. Aí o cara vai, pô, meu caminhão antigo é um caminhão, né? É alto, eu vou ter que ter um andaime, eu tenho que ter algum lugar para me amarrar, colocar o cinto de segurança, né? A linha de vida e tal. Pô, mas o caminhão é antigo, vou fazer barato. No final das contas, você acaba saindo no prejuízo, porque vai na ideia que o caminhão é antigo, não vai ter tanto custo. E você vai precisar de mais espaço, você vai precisar de andaime, de escada, né, linha de vida, essas coisas a mais aí. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, beleza? Então tá aqui, ó, separei para vocês aqui, ó. Um dos desafios, né, mais importantes que o profissional do polimento precisa considerar também é o tamanho do veículo, né? Esse fator vai influenciar diretamente o tempo de execução, planejamento da mão de obra, consumo de materiais e até a estratégia de técnicas aplicadas durante esse processo do polimento, tá? Então vamos lá. O primeiro item aqui que eu separei é o tempo de execução. Então, veículos maiores, né, como SUVs, caminhonetes, vans, utilitários, caminhões ou até mesmo máquinas agrícolas, né, vai demandar mais tempo para cada etapa do processo. Ou seja, você vai desde a lavagem, né, a descontaminação, mascaramento de algumas partes que você vai precisar fazer, né, polimento, inspeção e acabamento. Isso significa que um veículo poderia levar 4 horas como um hatch, né? E você pode chegar facilmente aí até 10 horas no veículo maior, ou até ultrapassar isso, se for uma máquina, né, uma agrícola, por exemplo, uma colheitadeira. É muita área para polir, muita área alta, né? Então isso daí vai influenciar no valor. Por isso que a gente sempre pede, né? Qual é o veículo? Às vezes o cliente está te ligando, está te mandando um WhatsApp, ó, eu quero um orçamento aí para mim polir um carro. Ah, mas que carro que é? Que cor que é esse carro, né? Então é muito importante você pegar e pedir para o cliente qual é o veículo que vai ser polido. Ah, tem foto dele? Manda uma foto dele. Então, se você não sabe, né, pelo nome, para você pensar nisso daí, tá? Então, esse tempo que você vai demorar para executar vai influenciar, porque é como eu falei nas outras vezes, o tempo é o maior item aí que você tem que avaliar, que você tem que levar em consideração. Você vê de fazer dois hatch, às vezes você faz dois hatch num dia, por exemplo, você vai fazer dois Celta, né? Um exemplo, um Celta que é um carro, um hatch, você faz dois Celta num dia. Mas se você pegar um caminhão, você vai demorar fazer um caminhão só, você faz durante um dia. Qual é o preço que você vai cobrar no caminhão? Tem que cobrar o valor dos dois Celta. Não adianta.
Não, tem que cobrar, porque se você não fizer isso, você vai estar pagando para trabalhar. Esse é, essas informações que a gente vai passando é para quê? Para que você consiga melhorar o seu trabalho e, consequentemente, ganhar mais dinheiro. Senão o cara não estava vendo isso aí, não estava se importando com nada, né? Então tem que prestar muita atenção no tamanho do veículo, no tempo de execução que você vai demorar para fazer o polimento dele, né? Então aqui, ó, o segundo item aqui, ó, maior área de pintura, né? O aumento da superfície a ser polida exige não apenas mais tempo, mas também mais esforço físico por parte do polidor. Isso pode gerar fadiga, então especialmente se o profissional não estiver com ergonomia adequada ou não usar equipamentos corretos. Então você vai pegar um caminhão para fazer um polimento. Você estava acostumado só a polir carro. Aí o cara vai lá, colocou um andaime, sobe andaime, foi no teto. Ah, eu preciso pegar a massa de polir. Volta, desce o andaime, pega a massa. Subiu de novo, começou a polir. Ah, faltou uma estopa. Volta, se o cara tá sozinho para fazer. Então, assim, todo esse sobe e desce aí vai gerar o quê? Vai gerar um cansaço maior. Que no carro você não precisa, né? Você tá de pé no mesmo nível do carro aí, você não precisa ficar subindo e andando. E tem que levar em consideração isso aí. Tem que levar em consideração, porque o cara vai estar cansado e esse cansaço vai influenciar diretamente no polimento. Porque chegando para o final do polimento, você vai ver a diferença que vai dar. Às vezes o cara não vai conseguir terminar no dia o veículo. Pegou o caminhão para fazer um polimento, não, vou entregar no dia. Aí não consegue terminar. Por quê? Porque ficou cansado, ficou mais lento. O polimento você não consegue mais a mesma agilidade com a máquina e vai pesando a máquina. No final do dia, o cara tá com o braço mole já, não consegue mais finalizar nada. Vai ficar para outro dia para entregar, tá? Então, terceiro item aqui que eu separei, consumo de materiais, tá? Então, o consumo de materiais também vai influenciar diretamente nisso aí. Então, o que que vai entrar aqui? Polidores, boinas, compostos abrasivos, pano, microfibra, fita, mascaramento, tudo isso vai ter um consumo proporcional ao tamanho do veículo. Portanto, é fundamental trazer o cálculo prévio de custos para não comprometer a margem de lucro. Tá aí, né? Então o cara vai, por exemplo, o cara vai polir uma Saveiro. O cara vai polir uma Saveiro, ele tem duas janelas para isolar da porta, uma de cada porta ali, aquele contorno, as pestanas do lado da Saveiro. Então ele vai gastar isolando as duas janelas da Saveiro com o retrovisor junto ali. Mas vamos dizer que ele gaste meio rolo de fita para fazer esse mascaramento de uma Saveiro. Aí o cara vem para fazer o polimento de uma Kombi. Olha só a diferença. A Saveiro tinha duas janelas, a Kombi vai ter seis janelas, né? Sete com a traseira, porque vai ter que polir também com a máquina. Então de duas partiu para sete. Olha quanta fita a mais você vai gastar nesse exemplo, né? Então assim tem que levar em consideração, porque depois eu acho sempre é, é justo, mais válido você chegar para o cliente e falar, ó, eu não tenho noção de quanto que eu vou gastar de material para o teu polimento, mas eu acredito aí que eu vou gastar uns R$ 300 de material. Mas a gente vai fazer o cálculo, tal. Então, assim, se você nunca fez, não vá dar um tiro no escuro, não chega para o teu cliente e fecha o preço. Tá? Não fecha o preço, fala para o teu cliente, explica para ele, fala, ó, eu estou acostumado só a fazer polimento em carro e o cara trouxe lá um trator para você polir. Vai saber. Aí o cara chega lá com o trator e falou, cara, eu nunca poli um trator. Ah, mas eu queria que você polisse e tal e tal. Não, beleza, mas e o preço? Cara,
Ó, o carro, já dá um exemplo. Fala assim, o carro eu faço num dia. O polimento de um carro num dia eu cobro R$ 800. E o trator? Não, o trator eu não sei. Eu vou fazer um teste. Você está disposto? Se eu fizer num dia o trator, eu faço os R$ 800, né? Ah, eu vou demorar um dia e meio. Cara, 1.200, entendeu? Então, assim, conversa com o cara. Conversa é a melhor coisa. Acerta antes disso aí. Se você não tem a noção de quanto material que vai, você pega e conversa com o cliente. Abre esse diálogo com ele para quê? Para que ele também não chega na hora de pagar e não, tá pronto. Quando deu 3 mil. Puta merda, 3 mil, cara. É, mas é que eu tive um monte de gasto. Então, fala antes, tá? Sempre o preço combinado é melhor do que o susto. Então, conversa antes com ele, explica essas variantes que vão ter aí, e aí você fecha o serviço com ele, tá bom? O quarto item aqui, ó, é logística de espaço, tá? Então é um ponto crítico o espaço físico disponível na área de trabalho. Oficinas ou estúdios menores aí, ela pode ter dificuldade para manobrar ou posicionar adequadamente o veículo, comprometendo a fluidez do serviço. Às vezes o cara vai colocar lá uma Ducato para fazer um polimento e num lugar que cabe o assaveiro, o cara não consegue passar do lado. Por quê? Porque você vai ter que se movimentar ao redor do veículo e o cara não vai conseguir. Então, tem que pensar nisso aí, ó, eu vou fazer o polimento para você, mas não vai ser aqui. Eu vou levar esse veículo aqui numa oficina de um amigo aqui, eu vou levar no pátio de um posto, eu vou ter que levar em outro lugar, porque aqui eu não tenho espaço. Ah, mas você faz o polimento. Não, eu faço, mas eu não consigo fazer aqui, porque o veículo é muito grande, não tem espaço. Ou o veículo numa Ducato, teto alto, por exemplo, ela vai bater no teto aqui na porta, não entra. Eu preciso levar em outro lugar. Preciso andar com a escada do lado, tudo isso. Então, conversa antes que você chega num acordo, sim. O cliente vai ver que você também está tentando resolver o problema dele. Ele vai concordar em fazer com você. Pode ficar tranquilo, mas conversa antes. E tem que levar em consideração isso aí, tá? O espaço que você tem disponível. Se esse local também vai ter a segurança que você precisa, tá? Às vezes você vai ficar pensando somente na área aonde você vai poder caminhar do lado do carro. Não, aqui ó, cabe o carro aqui, tem mais 1,5 metro de cada lado, é suficiente para mim caminhar aqui do lado. Ah, o cara me emprestou aqui, o meu vizinho aqui me emprestou o pátio da casa dele, é uma área grande, eu posso fazer o polimento aqui na sombra, eu posso colocar a escada aqui do lado para mim polir esse caminhão. Aí o cara vai falar assim, beleza, vai polir o caminhão. Já ouviu falar em NR35? Exatamente. Quem nunca ouviu falar em NR35 é a norma que regulamenta o trabalho em altura. Então, às vezes, o cara está só preocupado com o espaço local, tamanho do lado do veículo, e não se preocupa em um lugar que tenha uma estrutura, um telhado que ele possa amarrar um cabo para ele trabalhar lá em cima. Porque a NR35 ela vai falar o quê? Você tem que ter segurança a partir de 2 metros de altura se estiver do chão. Aí o cara vai polir um caminhão que tem 4 metros de altura. Aí o cara sobe lá no teto, só com o chinelinho lá no pé. E daí? Se escorregar de lá, filho, é o tombo, é o tombo. Então, tem que pensar também nisso aí, numa área, um local que tenha essa segurança, por quê? Porque você não vai ficar só pensando em fazer esse polimento. Não, eu vou ganhar mais aqui, eu vou polir um caminhão porque é mais caro, eu vou conseguir ganhar um dinheiro a mais. E se você cair lá de cima? Então tem que pensar nisso, tem que pensar nisso. Lugar
para você amarrar uma linha de vida, passar um cabo, pôr um cinto de segurança. Não é caro para você comprar esses itens aí, tá? O caro é você ficar 6 meses em casa sem ninguém te pagar. Isso aí vai ser caro. Agora, você investir num cinto de segurança, num trava-quedas aí, numa linha de vida, você vai ver que não é caro. Com um polimento você já tira esse material aí. Aí você vai ter por um bom tempo esses itens de segurança para os próximos polimentos aí, tá? Então aqui, ó, o quinto item é a técnica e equipamento adequado. Então, veículos maiores, muitas vezes eles possuem superfícies amplas e planas, mas também áreas curvas e difíceis de acesso. O profissional deve escolher as boinas de diâmetro variado e, eventualmente, alternar entre politriz e rotativa. Rotorbital, né? Além de usar extensor e escada com segurança para alcançar tetos e capôs alto. Então agora vai entrar aqui a NR35, que é o que eu estava falando, né? Da norma de segurança. Que ela deve ter o quê? Local preparado para fornecer todos os EPIs necessários ao trabalhador. Então, como eu falei, a linha de vida, cinto de segurança, o trava-quedas, andaime, tudo isso vai influenciar no processo de polimento de um veículo alto. Então, a gente fez, aqui na minha empresa, o pessoal fez o curso da NR35. Então, antes não tinha isso, ninguém usava. Fazia o polimento, subia lá, cuidava para se segurar, ninguém tinha isso aí. A partir do momento que começou a fazer esses cursos, o que que aconteceu? Eu percebi um aumento no tempo do polimento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Um caminhão, antes que você fazia um polimento em um dia, às vezes um dia e 2 horas, você passou a 2 dias, dependendo do caminhão, chegar a 2 dias e meio. Por quê? Porque quando você chega numa altura dele, você tá no andaime, você já tem que estar com o cinto. Já tem que ter o cinto. Aí esse cinto, ele vai te ajudar no caso de queda. É somente para isso que serve o cinto. No caso de queda, você não se segura nele para trabalhar. Ele vai estar ali amarrado. Mas só que aquela corda acaba te atrapalhando. Então, se você precisar descer do caminhão, vai lá, tira o cinto de trás ali por cima, tal, é um tempo perdido. Desceu do andaime, vou precisar fazer a limpeza da boina, então eu vou, solta o cinto, vai lá, lava a boina, volta, engata o cinto de novo, sobe de novo. Mas assim, se o cara tá passando cera no teto do caminhão, o negócio vai ficar liso. Aí, se ele escorregar de lá, quebrar um braço, é 6 meses encostado. Então é melhor você gastar alguns minutos a mais fazendo isso do que ficar 6 meses aí parado com o braço quebrado. Então é um tempo que você tem que levar em consideração. Ainda mais, além do veículo grande, no exemplo do caminhão, é uma máquina agrícola, né? A máquina agrícola, colheitadeira, né? Que tem muita área a ser polida e alta, mais alta que um caminhão. Isso também tem que levar em consideração aonde que você vai amarrar isso daí. Porque uma queda de uma altura dessa, se você tem um funcionário registrado e acontece esse acidente, você vai ter que explicar daí para o Ministério do Trabalho por que que você não tinha uma linha de vida para esse trabalhador tá amarrado ali. Cara, aí vai complicar o negócio. Você vai ver que o bicho é feio. Então tem que levar isso em consideração, sim, tá bom? E aqui por último, então, a avaliação justa do orçamento. Então, aqui, que nem eu estava falando, é crucial você explicar para o cliente que o tamanho do veículo vai impactar diretamente no valor do serviço. Muitos clientes vão comparar preço e serviço anterior que foi realizado nos carros deles, né?
com os veículos e com preços menores, né? Sem considerar essa variável. Então, se você quiser fazer até uma tabela e colocar tamanho de veículo, depois que você já pega o tempo para colocar, não, eu poli um Celta, por exemplo. Esse Celta aí eu consegui fazer ele em 4 horas. Ah, eu peguei, vamos dizer lá, um, uma Palio Weekend. Ah, eu fiz em 8 horas. É o cara pegar, eu fiz uma Ducato teto baixo. Essa Ducato eu demorei 11 horas, entendeu? Você pode fazer uma tabelinha também e colocar lá o valor que você cobra para aquele tipo de veículo, porque pelo tempo que você demorou para fazer. Já vai ajudar bastante na hora de você fazer o orçamento, porque você vai ter marcado isso daí. Beleza? Então, essa avaliação de tudo isso que a gente comentou, do tamanho, da altura, do local que você vai montar nesse orçamento aí e vai passar para o cliente, ele sempre vai tentar o quê? Menor custo. Sempre o cliente vai tentar, não vai ter um cliente que vai chegar para você, não, eu vou te pagar mais, porque você está cobrando muito pouco. É muito difícil isso aí. Então ele sempre vai cobrar mais. E aí você vai justificar isso daí. Por exemplo, vamos dar o exemplo aqui da NR35 aí. O cara chega para você e fala assim, ó, eu tenho um caminhão para fazer um polimento. Aí você vai falar assim, não, o caminhão aqui eu tô cobrando 1.200. Aí o cara, 1.200? Pô, o cara ali do lado tá fazendo polimento por 300. Aí você pensa, cara, é uma diferença, né? Aí você vai lá ver o cara. O cara tá trabalhando no pátio de um posto, num lugar aberto, pegando poeira de tudo que é lado, com uma escadinha escorada na lateral do caminhão, sem segurança nenhuma, nem calçado de segurança o cara tem. E aí o cara quer comparar o preço com você, que fez curso, que se informou, que tem todo o equipamento necessário de segurança. Você, primeira coisa, vai ter que falar para o cara desse jeito, ó. Eu não vou comparar o meu trabalho com o dele. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu ou os meus funcionários estão devidamente equipados para realizar o serviço do seu veículo. A gente está com todos os equipamentos necessários para realizar o serviço no seu veículo. Então, essas avaliações, essas justificativas que você vai apresentar para ele é livre. Se ele quiser levar o caminhão dele para aquele cara que faz o polimento lá, ele leva, mas você não pode se rebaixar para fazer igual o cara faz lá. Porque é o que nem eu falei, se chegar a acontecer um acidente, se você cair, aquele cara vai continuar pulindo. Ou se ele lá cair, você vai dar dinheiro para ele? Não vai, é ele que se vire, entendeu? Então você tem que se proteger. Se é uma empresa grande, uma transportadora, uma cooperativa aí, o cara vai dar valor para você. Você vai ver, ele vai te dar valor. Por quê? Porque eles também têm normas que precisam seguir. Se ele traz o veículo para você e você responde ao trabalho que ele espera com as normas, com EPIs, tudo que eles também usam lá, ele vai pensar, opa, esse cara está se cuidando. É um cara, é mais caro, mas vai ter segurança. Eu preciso trazer um caminhão amanhã para ele polir. O cara vai estar vivo para polir, não vai ter morrido numa queda. Entendeu? Então, assim, isso vai valer a pena você colocar isso para o teu cliente, ele vai entender. Pode ficar tranquilo. Gente, é isso daí, tá? Hoje, então, a gente falou aí sobre os desafios do tamanho do veículo relacionado ao polimento. Quem gostou, compartilha, curte aí, tá? Se você tem dúvida, chama a gente. Vai ter informação nossa no nosso canal, meios de contato.
no nosso site também, reveza.com.br, tem o WhatsApp, tem acesso. Se você tem alguma dúvida que você quer discutir sobre isso daí, pode chamar lá a gente que vamos responder com o maior prazer. Valeu!